Fala galera, professora Samara, mais uma aula de Física B, Termologia. Estamos ainda no conteúdo 1, Temperatura e Dilatação. Esse conteúdo tem 4 itens, como a gente já viu, né? Temperatura, equilíbrio térmico, termômetros, escalas termométricas, nós vimos na primeira aula. Aí a parte de dilatação dos sólidos foi dividida em 2 aulas. E hoje nós vamos começar a parte de dilatação dos líquidos e vamos ver a dilatação aparente. E daí na próxima aula a gente vê o comportamento anômalo da água e finalizamos o primeiro conteúdo da Física B, ok? 4 conteúdos. Primeiro, aí nós vamos conseguir finalizar, certo? Então, bora lá. Então, a dilatação dos líquidos, né? Quanto maior a temperatura, maior é a amplitude da agitação das moléculas que passam a deslocar-se no espaço maior. Nós vimos lá na primeira aula que com o aumento de temperatura, as moléculas elas estão mais agitadas, ou seja, o aumento de temperatura, digamos, mede a agitação das moléculas de um corpo, né? Então, vale também isso para os líquidos, tá? Quanto mais quente, mais essas moléculas vão estar agitadas e com isso vai causar a dilatação dos líquidos. Como o líquido não tem forma própria, então a única dilatação que a gente vai poder medir nos líquidos é a volumétrica. Não tem como a gente querer medir dilatação superficial se não tem como calcular a área do líquido, ok? Aí, ali, ó, o coeficiente de dilatação volumétrica é uma propriedade física, ou seja, cada elemento vai ter o seu valor, tá? E ele mede a variação de volume de um corpo para uma dada mudança de temperatura. Tanto que se vocês olharem a unidade, ela é sempre um número por grau Celsius, no caso que a gente trata só com grau Celsius, mas poderia ser outra unidade de medida de temperatura, poderia ser por grau Kelvin, por Kelvin, né? Mas não, nós não estamos usando só com grau Celsius. Então, é uma variação que acontece a cada grau Celsius de mudança no sistema, beleza? Essa grandeza, para os líquidos, ela não é constante, sendo que seu valor pode ser considerado constante somente para alguns intervalos de temperatura. Então, o que isso quer dizer? Aqui tem um gráfico de volume por temperatura. Isso quer dizer o quê? Que o volume ele não varia linearmente com a temperatura, ok? Porém, nesse intervalo entre T1 e T2, varia linearmente, que a gente pode ver, é bem aproximado com o linear, então pode ser considerado linear. Isso quer dizer o quê? Se ele está variando linearmente, o meu coeficiente de dilatação volumétrica é constante. Então, se eu estiver tratando dos elementos dentro dessa faixa de temperatura, eu considero o coeficiente de dilatação volumétrica constante, ok? Tá, beleza? Falei tudo que está escrito aqui. A dilatação aparente dos líquidos. Ela vai ser determinada pelo volume de líquido que transborda de um recipiente completamente cheio desse líquido quando ele for aquecido. Então, aqui nós temos o desenho de um recipiente totalmente cheio. Aí esse recipiente recebe calor e vaza líquido. Esse líquido que transbordou é a dilatação aparente, a dilatação que aparenta, que eu consigo ver, certo? Aqui, pessoal, tem que sempre tomar cuidado com uma coisa. A dilatação aparente, ela vai acontecer só caso o líquido dilate mais do que o sólido. Que sólido? O sólido do frasco. Tá? Então, aqui, na dilatação dos líquidos, nós vamos considerar tanto a dilatação do líquido quanto a dilatação do frasco no qual esse líquido está. Porque o frasco vai estar em algum lugar, não tem como ele estar aí, né? Tipo, flutuando. Ele vai estar em algum recipiente. E esse recipiente é feito de algum material. Então, se você for aquecer o líquido para dilatar, esse material do recipiente também vai dilatar, certo? Então, para a gente tratar da dilatação aparente, a gente tem que pensar todo o sistema. A dilatação aparente, a dilatação do líquido, a dilatação do material do recipiente, ok? É um conjunto, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula a dilatação aparente? Para calcular o volume de líquido que transbordou do frasco, nós devemos usar a seguinte fórmula. Pessoal, prestem atenção. Olhem essa formulazinha aqui. Ela já é nossa conhecida, certo? O que vai mudar? Vai mudar quem que eu estou vendo a dilatação e quem que eu estou calculando aqui o coeficiente de dilatação volumétrica. Mas é a mesma coisa. A dilatação, o volume inicial, o coeficiente e a mudança de temperatura, a diferença de temperatura, tá? Vai ser a mesma coisa que nós vimos na dilatação dos sólidos, ok? Então, nós temos aqui, esse ΔV aparente vai ser o volume que transbordou,
certo? O volume inicial do líquido, o coeficiente de dilatação volumétrica aparente e a diferença de temperatura do sistema. Aí nós temos também a dilatação que o frasco sofre. Aqui, pessoal, o que acontece? Nós vamos ter a dilatação do frasco, o volume inicial. O que é esse volume inicial do frasco? Esse volume inicial do frasco é o quanto ele acomoda. Tá? Então, por exemplo, se eu pego uma xícara de vidro e eu quero saber o volume dessa xícara, eu não vou ver o volume de vidro que é utilizado para a fabricação dessa xícara, mas sim o volume de líquido que essa xícara comporta, ok? Então, se eu tenho uma xícara de 240 ml e ela está totalmente cheia, então o meu volume inicial do líquido vai ser o mesmo volume inicial do frasco, no caso a xícara, beleza? Então aqui nós vamos ter a dilatação do frasco, o volume inicial do frasco, que é o mesmo do líquido, se ele estiver cheio, como a gente viu no exemplo anterior, o frasco com o líquido cheio, tá? Até o topo. O coeficiente de dilatação volumétrica do frasco, que normalmente já nos é informado qual que é o material do frasco. Então, ele tem um coeficiente de dilatação volumétrica já tabelado. E a diferença de temperatura, que vai ser a mesma que o líquido sofreu. Tanto o frasco quanto o líquido sofrem a mesma diferença de temperatura, ok? Aí aqui, como é que a gente vai saber qual que é a dilatação real que o líquido sofreu? Nós temos que considerar a dilatação aparente e a dilatação do frasco. Por quê? Porque o frasco com o líquido é um sistema, certo? Então, aquecer esse sistema, tanto o frasco quanto o líquido vão se dilatar. Então, o que acontece aqui? Como o frasco dilata, ele vai acomodar um pouco da dilatação do líquido, certo? E a dilatação que ele não acomodar é a dilatação que vai transbordar. Então, por isso que a dilatação real vai ser a aparente, que é a que transbordou, mais a dilatação do frasco, ok? Então, nós temos aqui o coeficiente de dilatação real do líquido vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrica aparente mais o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. Então, olhem que interessante. Pense comigo. Temos um sistema. Eu tenho uma xícara de 240 ml de vidro. E eu preenchi ela com um líquido, mas eu não sei que líquido que é esse. Como é que eu posso fazer para descobrir que líquido é esse? Eu sei que a xícara é de vidro, eu sei o volume inicial. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um experimento. Vamos aquecer esse sistema. Tá? Vou aquecer esse sistema com uma diferença de temperatura de, vamos lá, 50 graus. Tá? Então, uma diferença de temperatura de 50 graus e transbordou líquido e eu consegui medir quanto que transbordou desse líquido, certo? Então, o que eu tenho aqui? Se eu sei o quanto transbordou, eu tenho a dilatação aparente, certo? Eu tenho a dilatação aparente, tenho o volume inicial, tenho a diferença de temperatura, eu consigo calcular o coeficiente da dilatação volumétrica aparente, certo? E como eu sei que a minha xícara é de vidro, eu tenho o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. Com isso, eu consigo determinar o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido, certo? Porque eu tenho a aparente que eu calculei, a do frasco que eu sei, é conhecida, eu consigo determinar o coeficiente de dilatação real do líquido. Aí, com esse valor, eu posso ir em dados tabelados e descobrir, com uma certa precisão, qual líquido é esse que eu utilizei para encher minha xícara. Viu que legal? Viu que interessante? Viu como a dilatação volumétrica serve para descobrir novas coisas? Tá? Não, para que serve esse cálculo? Serve para situações como essa também. Ok? Legal, né? Eu achei muito interessante esse exemplo. Nossa, eu achei máximo. Tá, continuando. Então, vamos analisar aqui. O coeficiente, eu peguei a formulazinha anterior aqui, ó. Peguei essa daqui, tá? Do coeficiente de dilatação real. E o que eu fiz? Eu só isolei a aparente para a gente analisar o que acontece nas diferentes situações da real e do frasco, beleza? Então, eu tenho aqui, ó. A dilatação, o coeficiente de dilatação aparente vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido menos a do frasco.
Então, o que acontece? Se a real for a maior que do frasco, se essa aqui for maior que essa, a gente consegue ver que a dilatação aparente vai ser positiva. Se a dilatação aparente for positiva, quer dizer que vai transbordar líquido, beleza? Então, ó, a dilatação aparente é positiva e o líquido vai se dilatar mais do que o frasco. Ou seja, a dilatação que o frasco sofreu não foi o suficiente para acomodar a dilatação que o líquido sofreu, porque o líquido se dilatou mais, ok? Aqui, se a dilatação do líquido for igual à dilatação, eu falando de dilatação já pensando no cálculo final, tá, pessoal? Mas aqui é só coeficiente de dilatação, beleza? Então, se a dilatação real do líquido for igual ao do frasco, não vai transbordar, certo? Tanto que a dilatação aparente vai dar nula, tá? Por quê? Porque o frasco se dilatou e o que o líquido dilatou foi acomodado pela dilatação do frasco, porque eles se dilataram o mesmo volume. Agora, se a dilatação real do líquido for menor que a do frasco, vai acontecer o quê? A dilatação aparente vai ser negativa, certo? Ou seja, o líquido se dilatou menos do que o frasco. Então, após a dilatação no sistema, o nível que estava bem no topo, né, do frasco vai estar um pouquinho mais para baixo, beleza? E se o frasco não se dilatar nada, tá? Às vezes, pela diferença de temperatura e pelo material, acontece que aquele material com aquela pequena diferença de temperatura não se dilatou nada, então nós vamos ter que a dilatação real vai ser igual à do aparente, beleza? Tá? Então, são os 4 casos que nós vamos ter aqui para analisar da dilatação aparente, a real do líquido e a do frasco. Continuando. Vamos fazer um exemplozinho para daí vocês terem uma noção desses cálculos para depois fazerem os exercícios que eu vou deixar para vocês, beleza? Então, exemplo 1. Em um recipiente de vidro foram colocados 800 ml de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 1,8 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1 por grau Celsius, né? Preenchendo-o totalmente. Em seguida, o conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura correspondente a 70 graus Celsius. Calcule a dilatação aparente do álcool, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 24 vezes 10 na menos 5 a cada grau Celsius. Então, bora lá. Primeiro, vamos parar e pensar. Eu gosto sempre de começar os exemplos e exercícios coletando os dados que o enunciado nos deu e prestando atenção em alguns detalhes. O detalhe que eu presto atenção, ele fala do volume de álcool e fala que o coeficiente que foi colocado no recipiente de vidro e preencheu totalmente. Então, a gente já tem que o volume inicial do líquido é igual ao volume inicial do frasco, certo? Então, os dados. Aqui, ó, recipiente eu chamei de frasco para facilitar, ok? Mas é convenção minha, chame como quiser, contanto que vocês entendam o que vocês estão calculando, tá? Então, o volume inicial, eu tenho aqui, que o exercício me deu de 800 ml, como eu falei. Se foi preenchido totalmente o recipiente, então é o mesmo volume inicial para os dois, ok? O coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, o exercício me deu. O do frasco, que é de vidro, o exercício também me deu. E a diferença de temperatura também, ok? 70 graus Celsius. Ele pede a dilatação aparente. Como é que eu acho a dilatação aparente? Com esses dados aqui que o exercício me deu, eu consigo achar a dilatação real, consigo achar a dilatação do frasco. Se eu tenho a real e se eu tenho a do frasco, eu consigo achar a aparente. Beleza? Então, vamos lá. A dilatação real é o 800, que é o volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, que é o real do líquido, e a diferença de temperatura, que é 70, eu chego em 10,08 ml. Aí, para calcular do frasco, percebo, o volume inicial é o mesmo, a diferença de temperatura é a mesma, porque é o mesmo sistema, tá? E aqui o que mudou foi o coeficiente de dilatação volumétrico. Com isso, nós temos que o frasco se dilatou 13,44 ml. Se eu substituir aqui, eu consigo achar a dilatação aparente. Olha que legal aqui. Substituindo aqui na equação, eu acho a dilatação aparente como menos 3,36 ml.
Como a gente viu no slide anterior, o que isso significa? Que o frasco se dilatou mais do que o líquido. Ou seja, no final do processo de dilatação, o nível do frasco estava um pouquinho mais baixo do que o preenchendo totalmente. Certo? Então é isso, pessoal. Para a aula de hoje, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu vou deixar uns exercícios para vocês resolverem lá no Google Class. Deem uma olhadinha lá. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima, pessoal. Valeu, galera!